Eu me chamo Rose Lene Vieira, mais conhecido como Rose. Estou aqui para começar um propósito que Deus tem colocado nas minhas mãos desde muito cedo. Acho que desde o ventre, Deus tem me escolhido para estar fazendo algo para Deus, trabalhando para Ele. Até então eu não tenho dado ouvido a Deus, tenho sido rebelde, não tenho feito a vontade de Deus, mas de hoje, dia 1º de julho de 2018, eu quero estar colocando esse propósito à frente, começando esse trabalho, essa luta, essa guerra, porque estamos em guerra com o mundo espiritual. E Deus tem sempre me mostrado muitas coisas, não é querendo me engrandecer, não é engrandecer meu nome, não é querer ser santa, porque eu não sou humana, pecadora, mas a partir de hoje, Deus fez uma aliança comigo. E eu quero estar fazendo a vontade de Deus, caminhar dentro da vontade de Deus, dentro do centro de Deus, dentro do centro da vontade de Deus. Que foi para isso que eu nasci, para louvar, engrandecer o nome do Senhor. Que foi para isso que eu nasci, porque senão o diabo já tinha tirado a minha vida, desde o ventre, porque eu tenho sido perseguida. Mas Deus tem me livrado, tem cuidado de mim até hoje. Então muitas coisas que acontecem hoje no mundo, principalmente no nosso Brasil, antes de acontecer, Deus vem me mostrando o que vai acontecer. Então eu creio que Deus tem um propósito nessa área comigo, de profecia. E todas as vezes que vai acontecer alguma coisa muito forte, Deus me mostra. Uma das que eu me lembro que começou foi quando Deus me usa sempre desde pequeno, desde muito pequeno, mas a coisa que eu me lembro claramente foi quando começou, foi com o Leandro, da dupla Leandro e Leonardo. Então, antes dele adoecer, Deus me mostrava ele doente, chegando a ter uma doença na garganta. Sonhava com isso, não dava ouvido, não tinha sabedoria, não entendia. E passava. Aí logo veio a notícia que ele estava com câncer na garganta. Passado um tempo, tornei a sonhar com ele, com a doença dele se agravando. Então, mais na frente, a doença dele veio a se agravar. Isso tenho minha mãe como prova, os meus pais, toda a minha família que me conhece, sabe dessa história. Aí, quando foi no dia da morte dele, quando ele estava morrendo, no leito da morte, Deus me mostrava ele dentro de um saco, como se fosse uma incubadora de bebê. Mas eu creio que seja a UTI onde ele estava. Ele dentro desse saco transparente. Vinha um homem de branco, que eu creio que seja um anjo, e fechava esse zíper. Isso foi umas meia-noite,
Não me lembro, não olhei o horário, mas já era de madrugadinha. Não me lembro o horário. Quando foi no dia seguinte, ligamos a televisão. Não, antes de ligar a televisão, antes de amanhecer, eu acordei chorando, gritando, com medo, porque eu tinha muito medo de gente morta. Então eu gritei, chorando, chamando a minha mãe. Minha mãe teve que dormir comigo. Meu pai ainda ficou brigando com ela por ter deixado ele e teve que ficar comigo, dormir na minha cama, porque eu estava com muito medo. Então, quando veio de manhã a notícia que ele tinha falecido, então isso me deixou muito chocada, mas também eu não entendia qual era o propósito de Deus. Porque se Deus quisesse curá-lo, tinha usado pessoas para ir até ele, orado por ele, curar ele. Não sei qual era o propósito de Deus. Aí depois então venho sonhando sempre com o Leonardo. Sempre falando para ele do acontecimento que eu tive com o irmão dele. Falando dele. Sempre, uma vez eu sonhei com eles que nós estávamos dentro de uma casa. E essa casa tinha água até o joelho. E nós estávamos conversando sobre o irmão dele, sobre o acontecimento. Não me lembro de como foi a conversa, mas me lembro desse sonho. Então passou. E eu sei que Deus tem um propósito na vida do Leonardo, porque Deus sempre tem me mostrado ele. Então, eu creio sim que Deus tem um propósito de salvação na vida do Leonardo. Não sei qual é o propósito, mas Deus tem sempre me mostrado ele em sonhos. E eu, a partir daquele momento, eu venho orando sim por ele. Não como deveria, por não entender das coisas de Deus, mas eu sempre venho apresentando ele a Deus. E é assim que vem começando a minha história. Outras histórias se passaram também, foram muitos acontecidos, que aconteceram no Brasil. Uma das histórias que mais recente agora foi dessa crise que vinha para o Brasil, que chegaria uma crise no Brasil que afetaria a nossa nação, que afetaria na saúde, na alimentação, ia chegar gente a passar fome, desemprego, muita fome, muito desespero. Eu via pessoas chorando, sem ter trabalho, sem ter como sustentar sua família. E isso foi bem antes de acontecer. E contei para várias pessoas esse sonho. Então eu sei que Deus quer me usar de alguma forma. Estou aqui para começar a entregar minha vida nas mãos do meu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que criou os céus e a terra, o Deus que me criou, e dar a Ele toda a honra e toda a glória, porque Ele falou que só ia vencer, não ia perecer aquele que estivesse compromisso com Ele. Ele mandou fala para o meu povo que eu só tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Então Deus mandou eu falar isso para minha família. Ele falou dessa maneira: olha, fala para tua família
que eu só tenho compromisso com aquele que tem compromisso comigo. Então foi dessa forma que Deus falou. Eu falei, muitos acho que não deram ouvido, ou muitos não acreditaram, mas falei para minha família. Mas eu quero estar aqui na disposição de Deus, colocando a minha vida na presença do Senhor. Quero ser fiel, quero fazer a vontade de Deus. O que Deus colocar nas minhas mãos, eu quero fazer. Deus sabe que eu sou muito tímida para falar, para conversar, que eu falo meio enrolado por causa dos meus dentes, né? Então, às vezes as pessoas nem entendem muito o que eu falo. E tenho muita vergonha, mas eu creio que Deus vai me libertar disso, porque a obra que Deus tem nas minhas mãos é muito grande. E a partir de hoje, eu quero deixar aqui esse testemunho e está pedindo para Deus, nesta hora, visitar a nossa nação que está passando por essa crise, para ter misericórdia, Senhor, do teu povo que clama a Ti, que o Senhor possa vir ter misericórdia daqueles que estão perecendo, Senhor, que não tem o pão de cada dia, que não tem um alimento para oferecer para os seus filhos. Que o Senhor possa vir, Senhor Jesus, trazer em abundância, Senhor. Senhor, que o Senhor venha estender as Tuas mãos sobre as nossas autoridades. Que o Senhor venha fazer uma limpeza naquele local. Mudar aquele local, Senhor. Trazer, Senhor, a justiça. Senhor, também te entrego, Senhor, o Moura, o juiz Sérgio Moura, nas tuas mãos, que tem sido um homem honrado, digno, que tem feito cumprir a lei. Eu quero te apresentar ele neste momento, Deus, porque o diabo tem se levantado contra a vida dele, mas que o Senhor protege, porque tu tem um propósito naquela vida, Senhor. E eu sei que foi o Senhor que levantou ele, Senhor, como autoridade, Senhor, para peitar esses grandes mentirosos, esses ladrões. Eu peço a tua proteção, Senhor, que tu esconda ele debaixo das tuas asas, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço a tua paz sobre nossa nação. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero te pedir e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelas lutas. Eu quero te agradecer pelas lutas, porque através das lutas é que nós nos rendemos ao Senhor. Então eu quero agradecer ao Senhor, sou grata por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Quero, a partir de hoje, ser uma nova criatura. E deixo aqui o meu testemunho. Em nome de Jesus. Amém.